Seguindo, vamos falar nesse vídeo sobre os direitos e os deveres dos administrados. Então abre aí comigo o artigo 3º da Lei 9784 de 99, que diz assim: o administrado tem os seguintes direitos perante a administração, sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados. Inciso primeiro, ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores que deverão facilitar o exercício de seus direitos e o cumprimento de suas obrigações. Não precisava a lei nos ensinar, para os servidores públicos, que nós temos aí que respeitar, aí os administrados, tratá-los com urbanidade, com cortesia, orientá-los, esclarecer. A maioria das pessoas que vai até a administração pública, normalmente, no meu caso, por exemplo, uma delegacia de polícia, vão com problemas, com nível de estresse altíssimo. Então nós temos que ter ali, muita assim cautela para poder não desrespeitar direitos dos administrados. Então, assim, respeitá-los. Às vezes, o administrado quer apenas uma informação, uma orientação, como preenche um documento, como acessa um site público pela internet. Então nós temos que ter aí, esse cuidado na hora de fazer o atendimento, porque se o servidor público não tiver paciência, não tiver ali equilíbrio emocional, porque serviço público é pesado, não pense você que está estudando para concurso público, você vai passar, não tenho dúvida, você vai passar no seu concurso público, mas fique sabendo, serviço público exige muito do emocional do servidor público. Por isso que na maioria dos concursos tem exame psicotécnico, para saber como é que está a parte aí do equilíbrio emocional, para saber se você está apto a desempenhar bem aquela função. Então, é de direito dele ser tratado com respeito por nós servidores, pelos servidores públicos. Outro direito dele, inciso 2º do artigo 3º, ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha condição de interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas. Acessar um procedimento ao processo, acessar ali, se tiver algum laudo, tiver alguma decisão administrativa, ele vai ter acesso, faz parte, é um direito que ele tem assegurado pela lei. Terceiro, formular alegações e apresentar documentos antes da decisão. Já vi muitas questões em prova de concurso em que eles colocam depois da decisão. Está errado. Antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente. E um dos direitos que mais cai em prova, fazer-se assistir facultativamente por advogado, salvo quando obrigatória a representação por força de lei. Então a regra ele vai acessar sem necessidade de ter alguém com essa capacidade postulatória, isto é, de ter ali a carteira da OAB para poder fazer ali uma petição para ele junto à administração. Ele pode fazer isso sozinho, mas a lei pode criar uma hipótese em que se exige a presença do advogado, tá bom? Se ele tem direito, ele tem deveres. Artigo 4º. São deveres dos administrados perante a administração sem prejuízo de outros previstos em ato normativo, ou seja, o rol é exemplificativo, tá bom? Assim como os direitos também têm um rol exemplificativo, tá? Inciso 1º, não pode mentir. O administrado, tem que expor os fatos conforme a verdade. Inciso 2º, proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé. E ali, provocar a administração pública, olha o inciso 3º, não agir de modo temerário. Não provocar a administração sem uma justa causa, sem uma motivação. Não provocar o poder público em vão. Isso ali não está admitindo. Inciso 4º, prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos. Toda vez que ele for intimado, ele vai lá, vai prestar um depoimento, uma declaração para ajudar a elucidar, esclarecer aquilo que está
sendo apurado no bojo desse processo administrativo. Então, normalmente nas provas caiu uma questão envolvendo os direitos e deveres dos administrados. Beleza? Daqui a pouco a gente volta para falar do início do processo. Até já, pessoal!